Olá, pessoal. Bem, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre geração canguru, que se configura como uma nova fase, novo aspecto da família, em especial a família brasileira, já que a gente encontra cada vez mais jovens que fazem parte dessa geração canguru. Então, vamos lá discutir um pouco sobre. Primeiro, a gente precisa entender de onde é que saiu esse termo, geração canguru. Canguru, né? Vamos tentar entender um pouco sobre o funcionamento desse animal. Quem conhece os cangurus, né, sabe que eles têm uma fase da vida, logo em que eles nascem cegos e sem pelos. E nesse processo eles precisam passar, nascem ainda muito dependentes, e precisam passar ainda um tempo na bolsa, né, das mamães cangurus, até que eles estejam, após aí cerca de 6 meses, mais maduros, preparados para finalmente saírem da sua toca, do seu esconderijo e se apropriarem do mundo, né, quando já estão mais autônomos, né, quando já são fortes para enfrentar as adversidades do meio ambiente, dos habitats em que eles vivem, eles podem finalmente sair. Então, esse termo canguru, ele passa a ser utilizado para entender um pouco, né, a juventude de hoje em dia, que vive um pouco como os cangurus, que faz essa metáfora, essa análise, né? Então, vamos lá tentar entender. Hoje em dia, existem muitos termos novos para dialogar sobre as famílias, né? Então, se fala em geração canguru, ninho cheio, filho bumerangue. E no decorrer da aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre esses termos, tentar entender onde eles se encaixam hoje na juventude e na família brasileira, certo? Primeiro é importante a gente entender as principais diferenciações. A geração canguru, ela diz respeito a uma geração de filhos, né, de jovens, em sua maioria, mais ou menos a partir da idade de 25 anos, até aproximadamente os 40 anos, embora na atualidade essa fase esteja se ampliando em uma faixa etária melhor, mas é uma fase em que os filhos, eles estão formados em um curso do ensino superior, eles já estão ingressos no mercado de trabalho muitas vezes, mas ainda assim permanecem na casa dos pais. Então, permanecem por um longo período, mesmo quando já tem uma certa independência financeira, por exemplo, para sair da casa dos pais. Já o filho bumerangue costuma ser identificado como aquele filho que sai da casa dos pais, vai trabalhar em outro lugar, em outro estado, em outra cidade, às vezes se casa ou entra em uma relação estável, às vezes sai de casa porque se casou, né, teve filhos, e depois de algum tempo, principalmente com o aumento do número de divórcios, esses jovens, ainda jovens, retornam para a casa dos pais, por uma série de questões. Retornam, então é o filho bumerangue, que nem um bumerangue, né? Vai e volta, certo? Então, a gente precisa entender que a família hoje, ela está passando por uma série de transições, de fases, que vão para além daquelas fases que autores como MacGoldrick e Carter, como Cerveny, que são autores que estudam muito o ciclo de vida da família, e a gente estuda muito na disciplina de psicologia das relações familiares, são autores já conhecidos, eles assinalam que existem várias fases do ciclo de vida da família, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas que essas fases estão mudando, né? Então, está entrando aí essa fase, por exemplo, composta
pelos filhos da geração canguru e pelos filhos bumerangue, né, para criar uma nova fase da vida da família, que é a fase que a gente conhece como ninho cheio. Nas classificações anteriores das fases do ciclo vital familiar, a gente conhecia a fase do ninho vazio, que é a saída dos filhos de casa, já na fase madura da família. Mas agora a gente tem a fase do ninho cheio, é algo em transição. O ninho vazio para o ninho cheio. E a gente vai discutir um pouco sobre isso, ok? Também é importante considerar que existem aí algumas comparações culturais, né? Algumas relações culturais que a gente precisa, sim, levar em consideração. Por quê? Porque a cultura brasileira, né, a cultura em que nós vivemos, ela tem algumas configurações, tem algumas questões que são diferentes de outras culturas, como as culturas asiáticas, europeias e norte-americanas, que são aquelas com as quais a gente costuma trazer uma maior relação com a cultura brasileira, né? O que acontece na família brasileira? Os filhos ingressam na universidade, mas eles permanecem na casa dos pais. Isso é considerado algo natural, faz parte da nossa cultura. Em outras culturas, como a norte-americana, a europeia, por exemplo, as asiáticas, existe uma tendência dos filhos, ao terminarem o colégio, não, o ensino básico, e ingressarem à universidade, costuma-se ir morar em outra cidade, né, costuma-se morar em centros estudantis e sair da casa dos pais. Isso se configura como um marco. Geralmente é um marco que designa uma entrada na vida adulta para esses jovens. Já a cultura brasileira, e não só brasileira, mas é algo comum nas culturas latino-americanas, é algo meio caliente das culturas latino-americanas, né? Porque há uma tendência da família se aglomerar mais, da família ter laços mais estreitos nesse sentido, que vão acompanhando os filhos para além da juventude, na entrada na vida adulta, né? Então as famílias elas costumam se reunir de uma forma mais próxima do que famílias de outras culturas. Então a geração canguru é algo que vem acompanhando essa cultura brasileira, mas que também diz respeito a uma série de transformações econômicas, políticas e sociais que a gente vivencia no nosso país e que influenciam, consequentemente, o surgimento dessa geração, né? Então, é sempre importante considerar que existem essas diferenças culturais, mas de uma forma geral, o aumento do tempo de permanência, né, da convivência dos filhos em casa, tem sido uma tendência mundial, mundialmente percebida, e isso foi constatado através de uma série de pesquisas sobre a família que vem sendo realizada, né? Tem alguns pesquisadores que tentaram estudar a transição para a vida adulta em países europeus, em Portugal, Reino Unido, na Alemanha, na França, na Itália, e perceberam, é notório isso, que há um prolongamento mesmo dos filhos em casa. Na Itália, por exemplo, eles não chamam de filhos cangurus, eles chamam de bamboccioni, ou bebezões, se for fazer uma tradução assim mais literal, né? E eles consideram que o que hoje em dia há uma estimativa de que mais da metade dos jovens acima de 24 anos ainda residem com os pais, certo? Então a gente tem aí um aumento considerável da permanência desses jovens, e isso diz muito da relação entre pais e filhos, né? A relação que se estabelece nessa permanência dos filhos em casa, costuma haver uma relação mais estreita entre os pais e filhos, uma preocupação dos pais, por exemplo, com o bem-estar dos filhos, com a estabilidade financeira e profissional deles, que acaba incentivando também que os filhos permaneçam em casa. E os filhos também preocupam-se com essa estabilidade e diz respeito, inclusive, a mudanças que falam, por exemplo, do mercado de trabalho, né? A dificuldade de conseguir emprego, a dificuldade, cada vez com um mercado de trabalho mais competitivo, de conseguir uma estabilidade profissional.
Então, o aumento dos valores de imóveis, né? O valor de aluguéis, o valor da compra de imóveis, por exemplo, que vai para além, o aumento da inflação aumenta o valor dos imóveis para além do que o salário, né, do que a maioria dos jovens recebe, pode ser capaz de arcar. Então, a gente tem que considerar que existe uma parcela que tem o desejo de permanecer na casa dos pais, mas existe uma outra parcela que tem uma dificuldade de saída, mesmo havendo o desejo, em decorrência de todas essas questões contextuais que acompanham as gerações aí do século XXI, né? Desse comecinho do século XXI. Então, no Japão, por exemplo, os filhos cangurus, eles recebem o nome de solteiros parasitas. Né? Solteiros parasitas. E nos Estados Unidos e no Canadá, aumenta-se a condição do filho bumerangue, daquele que vai e volta, né? Que se casa, se divorcia, e aí a gente vê o aumento do número de divórcios influenciando no ninho cheio. Então, uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração. Bem, então, levando em consideração isso, essa questão de dificuldades socioeconômicas, de estabilidade profissional e financeira, né? A dificuldade de ingresso dos jovens no mercado de trabalho, né? As relações também entre pais e filhos estão ficando mais estreitas, mais abertas e proporcionam maior liberdade aos filhos, porque o que acontecia aí por volta da década de 60, 70, né, ou anteriormente, havia uma dificuldade maior, né, não havia essa liberdade. Se você queria conquistar uma liberdade, você tinha que sair de casa. Né? Hoje em dia, os jovens, mesmo aqueles que já conseguem se estabilizar financeiramente, permanecem na casa dos pais e têm a sua liberdade. Tem o seu tempo de ir e vir, né? Se de repente se envolve em um relacionamento, tem a liberdade de trazer esse relacionamento para dentro de casa, né? De vivê-lo dentro de casa. Então, a relação entre pais e filhos vem se configurando diferente. E isso vai permitindo a emergência dessas novas formas de constituir família, certo? Dados do IBGE, por exemplo, apontam que 66% dos jovens com idade entre 25 e 29 anos residem com os pais e 29% dos jovens com idade entre 30 e 34 anos residem com os pais. Né? Então, é um número aí considerável. Esses dados não são dados tão recentes assim, mas as tendências que o IBGE apontava eram de que havia a possibilidade de que essa porcentagem de jovens viesse aumentando a cada ano. Né? Então, é importante aí pensar em todos esses processos aí para a contextualização dos jovens cangurus, né? Da geração canguru. Ok? Tudo isso nos faz pensar nessa família contemporânea, que é a mesma família, mas também não é mais a mesma família. É algo bem complexo. E aí a gente precisa pensar nesses movimentos, né? Movimentos da família contemporânea. Ok? O que a gente pensa hoje? A gente pensa hoje que a família contemporânea, né, pensando todo esse contexto que ela está inserida, ela vai acompanhando as transformações da sociedade. Concordam? A gente viu aí já há algum tempo a questão da mudança de papéis, né, papéis de gênero, a mudança do movimento feminista, da divisão, né, do mercado de trabalho, do aumento da entrada de jovens no ensino superior. Tudo isso vai influenciando a transformação da família. Né? Então, por isso que hoje, quando a gente pensa família no plural, são famílias. Famílias que têm cada um a sua singularidade, sua configuração, sua forma de
de construção econômica, social, cultural, né? E a gente não costuma atender a uma generalização como no passado se fez com relação à família, tá bem? Então, a família aí está nesse processo de transição. Então, é sempre importante a gente pensar, né? O que é a família hoje? Né? A qual família a gente está se referindo? Que famílias a gente está pensando? É importante a gente ter em mente essas reflexões. E aí tem o aumento dos casamentos entre casais do mesmo sexo, uma queda na fecundidade, o aumento da expectativa de vida, a redução do número de filhos por casal, as pessoas estão se casando cada vez mais tarde, está aumentando o número de divórcios, há um crescimento da família monoparental, né? Famílias geralmente chefiadas por mulheres. Então, aí uma série de questões para a gente pensar as mudanças pelas quais essas famílias vão passando e que possivelmente vocês já vão se adequando a essa forma de construir pensamento no decorrer das outras aulas dessa disciplina, não é? Então, uma vez que isso está estabelecido, que é importante olhar para esses múltiplos contextos, a gente vai seguir. Né? Vamos pensar, então, nesse ciclo da família, né? Nesse ciclo vital da família brasileira. Né? O que a gente vê aí? Existe cada vez mais um lançamento do jovem adulto solteiro. Né? Esse jovem adulto faz parte de uma fase da família. Quem primeiro definiu essas fases, né? Essas fases, tipo, lançamento do jovem adulto solteiro, a união das famílias através do casamento, a parentalidade, a família na fase adolescente, depois a família que lança os seus filhos, né? A saída dos filhos de casa, que se configura, por exemplo, com a fase do ninho vazio, e depois o estágio tardio, que é a família na fase última, como a gente diz, né? A família original na fase última, foram Carter e McGoldrick, que resolveram, através de uma série de pesquisas com famílias, de trabalhos com famílias, resolveram dividir alguns critérios, né, para pensar o ciclo de vida da família. Esses critérios, eles vão mudando culturalmente, é claro, elas fizeram uma definição de uma forma geral de quais são os estágios que são mais comumente encontrados nas famílias, mas que é importante a gente pensar que não são fases do ciclo vital que são fixadas, rígidas. Por quê? Porque a família é um processo dinâmico, é um processo que está em constante transformação, né? Então, a gente precisa levar em consideração que essa família está flutuando aí através de uma cultura, através de um tempo histórico, né, de um contexto. Então, a gente vai encontrar aí mudanças significativas, ok? A primeira fase que as autoras chamam de lançamento, né, do jovem adulto solteiro, que seria o quê? A família na fase de lançar os filhos, né? Os filhos saem de casa, os filhos vão entrando na faculdade, vão se formando, trabalhando e vão conquistando o seu próprio meio de vida, né? Vão construindo, então, novas famílias, por aí. Então, esses filhos, eles saem de casa, geralmente numa faixa etária dos 20 e poucos anos, né? Saem e vão aí construir suas carreiras, o que quer que seja. Existe também um momento em que, para formar as novas famílias desses filhos, esses filhos vão encontrar seus parceiros e parceiras e construir aí através do casamento. E aí hoje em dia não é mais o casamento, né? A única forma de construir, de constituir essa família. Existem uma série de uniões, né? De uniões que vão para além do casamento enquanto instituição. Então, uniões estáveis, através do próprio namoro também, né? Pessoas que às vezes resolvem se relacionar sem necessariamente haver uma oficialização dessa relação. E aí existem
trabalhos muito interessantes que abordam sobre isso. Uma indicação que eu dou é um livro do Anthony Giddens, do sociólogo Anthony Giddens, que se chama A Transformação da Intimidade, em que o Giddens vai fazer um levantamento da transformação que existe, né, dessa relação, que antes se constituía pelo casamento, havia um ideal romântico, e vai se modificando hoje em dia, vai afetando as formas com que as pessoas percebem as relações íntimas, que constituem essas relações íntimas, e como essa união, né, entre o casal, seja um casal heterossexual ou seja um casal do mesmo sexo, essa união, ela, de certa forma, designa um início, né? São pessoas ali que resolveram se juntar para formar um novo grupo familiar, né? Então, mesmo quando não tem filhos, ainda é uma família, né? Mas é como se fosse o princípio. A família, ela surge a partir dessa união, seja uma união oficializada ou não, né? Mas é preciso que haja, de certa forma, um encontro. A gente tem aí também a singularidade de algumas famílias monoparentais, por exemplo, em que apenas, né, ou o homem ou a mulher resolvem, pelas vias da adoção, né, entrar nessa fase da parentalidade sem que haja um parceiro, né, ou um cônjuge para dividir a parentalidade. Pessoas que resolvem, por decisão individual mesmo, formar uma família apenas, uma família monoparental, mas é algo mais singular, né? Mas geralmente se repete, assim, é mais comum a gente encontrar a família se constituindo a partir dessa união entre duas pessoas, né, que resolvem construir essa família. Aí tem uma outra fase, que é a fase da parentalidade, que é quando o casal resolve ter filhos, né? Depois, tem alguns autores que colocam, por exemplo, a fase da família com filhos pequenos, né, que é singular mesmo, por exemplo, com filhos pequenos, de certa forma, o casal ele se volta para os cuidados desses filhos, né? E aí, de certa forma, às vezes, em algumas famílias, há um distanciamento, começa um distanciamento entre os cônjuges para se voltar para esses cuidados, para o trabalho também, para prover a subsistência da família. Então, alguns estudos vão se baseando nessa fase inicial aí dos filhos na infância. Mas outras fases que se destacam diz respeito ao adoecimento, né? O adolescer da família, que é o quê? A fase em que os filhos vão crescendo e vão entrando na adolescência. Por que essa fase é estudada de forma isolada, assim, né? Porque se entende que toda a família entra nessa fase da adolescência. Os pais também têm uma tendência a adolescer junto com os filhos. Esse é um fenômeno muito interessante, que é estudado aí como um ciclo, fazendo parte do ciclo vital da família, certo? E à medida que esses filhos vão crescendo, vão saindo de casa, aí vem o lançamento dos filhos, né? Tipo, a saída desses filhos de casa, é a fase, às vezes, do ninho vazio, né? Em que os filhos vão saindo e vai voltando a vida do casal. Há estudos que mostram que nessa fase em que os filhos saem de casa, costuma haver um maior número de divórcios. Por quê? Porque o casal que estava habituado a interagir muitas vezes pela via da parentalidade, dos cuidados domésticos, por exemplo, se vê a sós novamente, tendo que conviver um com o outro em casa, e é quando eles passam a entender muitas vezes que não restou muito da relação conjugal, né? Que havia aí um relacionamento que se transformou nesse processo e que não é mais, talvez, interessante para ambos que se, se mantenha o casamento, se mantenha a união, né? Então, em aumento do número de divórcios, muitas vezes nessa fase, todos vem mostrando isso. Seria a famosa fase do ninho vazio, que é essa fase que está se transformando quando a gente fala da geração canguru. Esse ninho vazio está se transformando em ninho cheio,
e a gente vai amadurecer um pouco mais essa ideia. E, por fim, a fase do estágio tardio, né, que já são os pais idosos, né, entrando no processo aí de envelhecimento, em que os filhos muitas vezes passam a cuidar, ou eles passam a morar na casa dos filhos, ou os filhos vão com suas famílias, né, para a casa dos pais e passam a cuidar aí dessa fase final dos pais. E com a morte dos pais, né, de certa forma, finda ali a família original, né? A família continua, mas continua a partir aí de uma nova geração, né? Já é uma nova família que se constitui a partir de quando os filhos passam a exercer a parentalidade, é uma nova família que se constitui, né? Então, os filhos se casam, constroem suas novas relações, suas novas famílias, têm filhos, né? E já não é mais uma família original. E aí são novos membros que vão ingressando, certo? Essa é a construção de Carteineck-Goldrich. E tem também Cerveny. Cerveny vem apontando aí outras fases possíveis. Ela dá uma redução, faz uma aglomeração aí de algumas fases e divide apenas o desenvolvimento da família como a fase de aquisição, a fase adolescente, a fase madura, que é onde se encaixa a geração canguru, e a fase última. O que ela quer trazer dessa fase de aquisição? Já vim pontuando algumas vezes, mas apenas repetindo aí que é quando nasce, né, a família, vão havendo as aquisições dos filhos, os filhos vão construindo suas próprias moradias, seus próprios modelos de família, né? Porque existe algo que os filhos carregam, uma herança simbólica que vem dos pais, mas existe também algo que eles decidem constituir por si mesmos. Por exemplo, as práticas parentais, ou seja, a forma com que eles foram educados, eles podem escolher ou não reproduzir essas formas ou adaptar essas formas, né, essas práticas parentais no cuidado com seus próprios filhos. Então, eles vão ali construir novas regras, um novo modelo familiar, né? Então, eles vão renegociar aí novos valores e novas regras junto com os cônjuges, certo? Aí, nessa fase, vai entrando a união, né, a constituição do casal e entra também como aquisição a entrada dos filhos, né, o exercício da parentalidade. A família adolescente é aquela família, como eu já disse, que precisa, né, em alguns momentos, se reorganizar. A questão das regras, a questão das transições que existem entre os subsistemas, né, através das fronteiras. Vamos pensar aqui, por exemplo, que quando os filhos são crianças, os pais, né, essa fronteira entre filhos e pais, ela é uma fronteira mais rígida, de certa forma. Então, os filhos precisam obedecer aos pais, precisam seguir uma norma hierárquica, precisam seguir regras de horários de alimentação, né, de práticas de higiene, por exemplo, que os pais determinam. É algo muito mais forte. Se o filho tem um celular, por exemplo, os pais eles têm o direito, né, de chegar lá, pegar o celular, ver com quem eles estão conversando, saber o que é que eles fazem na internet, se eles estão com a porta do quarto trancada, os pais têm o direito de chegar lá e dizer, não é para você trancar, eu quero saber o que você está fazendo, né? Então, os pais vão entrando na vida dos filhos. Mas, à medida que esses filhos vão adolescendo, que eles vão ganhando maior autonomia, que se espera que eles ganhem mais autonomia, que se espera que eles ganhem maior responsabilidade e maior diferenciação com o outro, ou seja, que eles passam a se diferenciar, a constituir sua própria identidade, que é algo diferente da dos pais, que eles passam a entender quem eles são, né? Vai construindo aí uma diferenciação com os pais, que é importantíssimo, é saudável na vida, todos nós precisamos passar por esse momento de diferenciação para nos desenvolvermos de forma saudável, né?
Por exemplo, se um adolescente ele se tranca no quarto, os pais, com a mudança aí desse processo, a entrada na adolescência e a mudança de fronteiras e de papéis, os pais precisam respeitar mais esse espaço. Os pais ainda precisam entender o que está acontecendo com os filhos, precisam ainda compreender como é que está essa dinâmica, né, do adolescimento para eles, questões que eles enfrentam na escola, relacionamentos, às vezes questões com sexualidade, né, mas às vezes os filhos escolhem não compartilhar, né, os filhos dizem assim, né, isso é muito simbólico, a porta fechada do adolescente. É muito simbólico para dizer, olha, é um espaço que eu preciso, é um momento meu, né, tipo, esse quarto é meu espaço, é onde eu sou eu, é onde eu estou descobrindo quem eu sou, né? E esse espaço ainda está na casa dos pais, mas é um espaço que é dos filhos, né? Então passa a ser mais respeitado. É preciso que haja esse respeito ao espaço para que essa pessoa possa ir construindo a sua identidade, possa ir se diferenciando, né? Então a família vai adolescendo junto porque vai aprendendo essas nuances, essas questões, essas diferenciações também. E os pais precisam ir dando espaço para que os filhos se desenvolvam. Né? Os pais precisam entender que esses filhos não são mais crianças, não são mais parte deles totalmente integral, não é mais aquela coisa simbiótica, né? Precisa ir deixando esses filhos irem ganhando espaço para que possam se desenvolver. Ok? Já a família na fase madura, né? É uma família que tem aí é uma fase geralmente mais longa do ciclo vital da família, né? Os filhos vão chegando à idade adulta, os filhos vão saindo de casa, passam a viver de forma mais independente, né? Aí o casal passa a viver uma reestruturação da sua relação, e é esperado que os filhos saiam de casa e tracem seus próprios caminhos, né? Agora, com a geração canguru, o que se percebe é que esses filhos permanecem mais tempo na casa dos pais, eles adiam essa saída na casa dos pais, e inclusive há várias questões que vão envolvendo, por exemplo, relações com o que é se tornar adulto e o que é ser jovem, né? Se a gente for pensar, vamos pegar aí, você, né, que está agora assistindo essa aula. Pensa o que é ser adulto para você. Vai pensando, né? Dá uma pausa se necessário no vídeo, mas toma esse tempo para pensar. O que é ser adulto para você, né? Se você for conversar com um colega e perguntar a ele a mesma coisa, o que é ser adulto para você, esse colega, a partir das experiências dele, a partir das configurações, das relações familiares que ele constituiu, ele vai trazer, possivelmente, algumas diferenciações e semelhanças na forma com que vê também o que é ser adulto, né? E isso vai mudar de pessoa para pessoa. Existem algumas coisas que as pessoas tendem a repetir, por exemplo, a acreditar que ser adulta tem maior independência, né? Mas uma coisa que vem mudando é que, às vezes, não se entende mais ser adulto como aquele que sai da casa dos pais, né? Às vezes, ser adulto tá dizendo respeito a outros movimentos que estão acontecendo na vida do jovem e que antes eram demarcadas claramente, né? Havia um marco, que aí é o que a gente vê em outras culturas. É um marco a saída da casa dos pais. É um marco na entrada da vida adulta, né? Vamos pensar aqui no Brasil. Fazer o Enem, passar no vestibular, pode ser um marco. Completar os 18 anos, pode ser um marco. Tirar a carteira de motorista. Fazer um intercâmbio, talvez, né? Em jovens que querem, por exemplo, um amadurecimento profissional, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, que vão fazer em outros países, em outros estados, né? Vão fazer, às vezes, vestibular e colocam para outro estado, outra cidade, e vão vivendo esses marcos que podem ser diferentes para cada pessoa. E há até movimentos que são interessantes de pensar, porque há vários estudos que vão pensando que há um aumento aí nessa fase
da juventude. Por isso que hoje em dia a gente diz que antes tem a adolescência e antes de ser o adulto maduro, né, existe o jovem adulto. É uma nova fase da família, né? Uma nova fase do nosso ciclo vital. Depois da adolescência vem aquele jovem adulto, que é aquele jovem que ainda está galgando a independência, ainda está galgando o seu próprio espaço, né? Ainda não é totalmente autônomo. E o que a gente vê é que há cada vez mais pessoas permanecendo nessa fase do jovem adulto, né? Certo? Também chamada de adultez emergente. Então, essa geração canguru aí vem se configurando como essa geração que é jovem por mais tempo, digamos assim, né? E, por fim, a fase última da família, que é a servenia la ponta, que é marcada pelo envelhecimento dos pais, né, pelo retorno à vida a dois do casal, de forma mais nítida, aposentadoria. Aí começam a vir lutos pela perda dos amigos, por parentes que começam a envelhecer também, a falecer, e às vezes do próprio cônjuge, né, que pode vir a falecer aí nesse processo, que pode não, que falece nesse processo, né? E traz à tona aí vários sentimentos que vão sendo estudados, por exemplo, por teóricos que estudam sobre a velhice, né? Sobre a finitude, como é que as pessoas elaboram as questões do luto, da morte, né? Então, são temáticas que afloram aí nesse momento, ao mesmo tempo não só para os pais, mas também para os, os filhos, né? Que vão vivendo aí essa fase, às vezes, de cuidar dos pais, né? A gente percebe que há uma inversão de papéis de cuidado, né? Mas uma coisa que os teóricos que estudam famílias, eles sempre apontam, eles definem isso, que é o quê? Olha, mudou o papel de cuidado. Antes eram os pais que cuidavam dos filhos. Geralmente, nessa fase última, são os filhos que passam a cuidar dos pais. Mas é uma coisa que é importante considerar, que é importante ter em mente, é de que, embora inverta esse papel de cuidado, a hierarquia ela deve ser preservada. Ou seja, o respeito ao papel dos pais, o respeito ao lugar dos pais, como aqueles que fundam a família, são os valores deles, né, a perspectiva deles, né, aquele lugar de respeito, né? A gente vê muito isso em algumas culturas, por exemplo, as culturas asiáticas têm muito forte isso. A pessoa mais velha da família, às vezes eles chamam de ancião, né? O ancião da família, geralmente é aquele que é consultado quando a família vai tomar alguma decisão importante, né? Quando alguma coisa vai acontecer na família, sempre, mesmo quando os filhos já são adultos, já têm suas próprias famílias, eles entram em contato com esse ancião, né? E mesmo sendo um ancião que às vezes vem vivendo um envelhecimento com adoecimentos, com perdas cognitivas, né? Mesmo assim, ele ainda é o membro mais velho da família, né? Foi um membro fundador dessa família. E esse papel hierárquico, ele precisa ser preservado. Então, há muitas, assim, questões de estudar nessa fase da vida, né? Essa questão que, às vezes, os filhos, eles querem tratar os pais como crianças, por exemplo. E os teóricos que estudam sobre essa fase da família dizem que é importante ter cuidado com essa troca, né? A hierarquia, ela precisa ser preservada, certo? Essa geração canguru aí vem se modificando, né? Vem modificando a perspectiva da juventude. A gente via aí no passado que a juventude, né? Aquele momento, por exemplo, década de 60, 70, a juventude paz e amor, né? A cultura hippie, a liberdade sexual, o movimento feminista, né? Os jovens, eles trocavam o conforto do lar, a liberdade, aliás, o conforto do lar, né? Pela liberdade. Mesmo que isso significasse uma queda no padrão de vida, né? Tem algumas séries muito legais que abordam esse tema. Muito, muito legal. Tem The Seven Shows, que mostra
a mudança aí dos jovens, tentando entender o seu lugar na sociedade. É bem nesse momento aí da cultura hippie, tem umas coisas bem interessantes que mostram um grupo de amigos que sentam no porão da casa de um deles para poder dialogar sobre várias coisas. E aparecem várias questões interessantes. Uma comédia muito legal, muito bacana. Vale a pena aí pensar nessas mudanças, né? E às vezes a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender o hoje, né? Entender essas transições que vêm acontecendo, certo? E hoje em dia, com esse vai e vem, né, o que a geração canguru está mostrando? Que a transição para a vida adulta ela já não é mais tão simples. Né? Mas a saída desses filhos de casa e pronto, agora eles são adultos, já saíram de casa, da casa dos pais. Agora está mais complexo porque há uma série de movimentos, de eventos que vão marcando essa transição, certo? Então, essa juventude ela vai ganhando aí novos valores, né? Ela vai renovando as visões antigas da sociedade, mas sempre é importante a gente pensar o que é a juventude. Né? Então, o que é ser adulto, o que é ser jovem, que são temáticas que vão se voltando aí para a gente pensar. Né? Inclusive, tem teóricos que falam das trajetórias de ioiôs, que é a trajetória ioiô, é aquele jovem que sai de casa para fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, passa 3 anos, 4 anos morando em outro estado, ganha sua autonomia lá, vivendo, aí volta para casa dos pais. Aí passa mais um tempo, resolve morar sozinho, resolve namorar, vai morar com o namorado ou namorada, sai de novo na casa dos pais, termina o relacionamento, volta, tem filhos, se casa, sai de casa, aí termina, volta com os filhos. Então, é uma trajetória que vai e vem, vai e vem. Né? Então, isso vai mudando a configuração dessa família. Né? E o que a gente vê é esse prolongamento da juventude e o processo do adultecer vai ficando mais longo e mais complexo. O adultecer que é esse processo de tornar-se adulto. Né? Então, essas fronteiras não estão mais bem definidas. Elas são bastante flexíveis hoje em dia. Né? Então, a juventude ela está bem diversa na sua forma de constituir o seu percurso de tornar-se adulto. E duas temáticas que os teóricos eles vêm estudando sobre essa questão da geração canguru, né, do tornar-se adulto, diz respeito a essa autonomia dos filhos, né, porque mostram, por exemplo, muitas vezes que esses filhos eles são independentes financeiramente. Muitos já têm seu emprego, têm um pós-graduação, têm um doutorado, têm um mestrado, têm seu próprio emprego, ganham bem, mas permanecem na casa dos pais, por uma decisão, muitas vezes, deles, por um incentivo dos pais, né? E não necessariamente isso afeta o amadurecimento desse jovem, mas há algumas questões que afetam, né? Em alguns momentos encontramos pessoas que fazem parte dessa geração canguru que sofrem sim, né? Questões com a autonomia e a diferenciação de si, em que a permanência na casa dos pais dificulta essa diferenciação, dificulta essa autonomia, e há uma série de questões aí que os teóricos vão se aprofundando e que a gente não vai adentrar dentro dessas questões aqui apenas para citar, mas que é importante, se vocês tiverem interesse, tem um livro que eu indico que fala sobre esse tema, que é o livro Geração Canguru, Ninho Cheio, Filhos Adultos Morando na Casa dos Pais, da Mariana Figueiredo. Foi um estudo que ela fez, fazendo um levantamento de teorias, de pesquisas atuais feitas sobre esses jovens que permanecem em casa. E aí ela vai trazendo vários recortes de estudos que são bem bacanas e eu recomendo, se vocês se interessam mais por esse tema, se vocês se identificam, inclusive, né, com essa geração canguru, que vocês possam ler mais sobre isso. É interessante se aprofundar e pensar sobre o tema, né? Então, hoje em dia, o que a gente vê é uma mudança. A gente tinha aí o ninho vazio, né? Então, os filhos saem de casa, formavam um ninho vazio, mas o que a gente vê é o quê? É que esse ninho vazio, ele pode se transformar em uma síndrome. Alguns teóricos trazem assim. Ou é ninho vazio, ou é síndrome do ninho vazio. Por que síndrome do ninho vazio?
síndrome, a gente já pensa em algo negativo. E, de fato, a fase do ninho vazio ela pode ser saudável ou pode ser negativa, no sentido de que, às vezes, esse ninho vazio vai trazendo uma série de mudanças no papel dos pais, e os próprios pais vão entrando em um processo de conflitos, né, de dificuldades em lidar com a saída desses filhos de casa, né, vão se sentindo uma sensação de abandono, uma sensação de solidão. E muitas vezes eles incentivam os filhos a permanecerem em casa por medo dessa solidão. Por medo do tipo assim, eu passei minha vida toda cuidando dos filhos da casa, trabalhando para pensar na constituição dessa família. Agora os filhos saem de casa, não quero deixá-los ir, né? Não quero deixá-los ir. Tem um curta-metragem muito legal, que são os passarinhos. E são os passarinhos, eles estão na beira do mar, são aqueles passarinhos aquáticos, tipo gaivotas. E tem a mamãe gaivota que fica empurrando o filhinho dela para fora do ninho. Fica empurrando, empurrando, né? E aquele filhotinho fica resistente, ele não quer sair daquele conforto. Ali é quentinho, ali tem a comidinha ali, na hora que ele quer, né? Tem tudo que ele precisa, tem a proteção, ele não quer enfrentar o mundo. E a mamãe gaivota fica empurrando, né? E ela fica muito triste com essa saída dele. Ela não tá, tipo assim, saiu do ninho, né? Ela fica triste, mas ela precisa viver essa saída porque ela também precisa seguir, né? Ela também precisa pensar sobre a vida dela. Inclusive, a sobrevivência daquele filhotinho depende da ousadia dele, né? Depende dele sair e ganhar asas e conquistar a autonomia dele, né? Acho muito legal essa curta-metragem porque ajuda muito a pensar, né? Essa transição da saída dos filhos de casa. Claro que não é algo que dê para comparar com a vida humana, né? Porque no caso dos animais não tem essa questão econômica, financeira, profissional, não há essas questões de divórcio, né? De recasamentos, de ter ou não ter filhos, questões existenciais, né? É uma vida mais simples, digamos assim. Então, eles seguem a natureza, o instinto de sair para sobreviver, né? E com os seres humanos, né, uma outra perspectiva, uma série de outros fatores que influem nessa tomada de decisão. Então, quando os teóricos eles vêm tentando estudar essa questão do ninho vazio, do ninho cheio, não é uma questão de fazer uma crítica ao jovem que permanece em casa, mas é uma tentativa de entender o que vem acontecendo e se isso contribui ou não para o amadurecimento do jovem, ou para o amadurecimento da família, de alguma forma, né? De alguma forma que não constitua uma relação saudável. Eles vão tentando estudar isso para tentar entender essas novas gerações, nesse sentido. Então, a fase do ninho cheio, ela se configura aí com essa permanência dos filhos em casa, ou o retorno, no caso dos filhos bumerangue, e é algo que os teóricos vêm se questionando, já que é algo que é recente, digamos assim, de poucos anos para cá, que isso vem ganhando corpo, vem ganhando espaço na configuração das famílias, e os teóricos eles querem entender se isso se configura como mais uma fase, uma nova fase da família, ou se isso também vai se transformar em uma síndrome, ou seja, se isso vai acarretar em uma série de questões que tragam sofrimento, que tragam desenvolvimento não saudável para os membros da família, certo? E algumas questões que eles trazem é pensar, né, nesse jovem que pode ter medo de não encontrar o seu lugar no mundo, o seu lugar na sociedade portanto, permanece na casa dos pais não porque quer, de certa forma, ficar ali, né, por uma escolha direta, consciente, mas porque tem medo de enfrentar o mundo, né? E aí eles até fazem relações, por exemplo, nessa questão da autonomia, porque eles apontam que, por exemplo, são jovens que fazem pós-graduação, se importam em fazer vários cursos, intelectualmente se desenvolverem, mas emocionalmente
eles tentam se proteger, né? Então, ao se proteger emocionalmente, essa parte emocional ela não se desenvolve tanto. E esse grande intelecto que eles tentam desenvolver precisa se sustentar em um emocional que seja confiante, que seja resistente, né? Então, os teóricos que vêm estudando, os pesquisadores que vêm se debruçando sobre essa questão do New Shape, eles vêm se perguntando se isso influi no desenvolvimento saudável dos jovens, o que é que vem influindo, certo? Tem até uma pesquisa muito legal que foi feita por uma portuguesa, uma socióloga portuguesa que é radicada na França e que ela faz aí um estudo sobre esse fenômeno do prolongamento dos filhos na casa dos pais. O nome do trabalho dela é Continuar Criança, Tornar-se Adulto, a coabitação dos estudantes na casa dos pais. E ela vai tentando relacionar, entender conceitos como a autonomia e a independência do filho adulto no contexto de coabitação com os pais, né? E entendendo aí que existem várias formas de ser adulto. Então, ela vai aí pensando, refletindo quais são essas questões que incidem sobre essa reflexão, né? Então, o grau de diferenciação, a forma com que esse jovem se constitui enquanto sujeito, né? Enquanto ele vai amadurecendo. Então, o que os teóricos estão pensando é assim, olha, permanecer na casa dos pais pode não ser um problema, o jovem pode se desenvolver de forma saudável, o jovem pode ter um bom desenvolvimento emocional, pode ser maduro o suficiente. Agora, será que isso pode se tornar uma questão? Será que isso pode dificultar que esse jovem tenha uma certa autonomia, uma certa diferenciação de si e do outro, né? Quem é ele? Quem são os pais dele? O que é dele? O que é da família? O que é que ele quer para si? O que é que ele não quer? Né? Então, é uma tentativa de entender aí essas questões, certo? Então, é uma temática muito interessante, é uma temática bem atual, é um ninho, né? Uma nova fase de um ninho que muitas vezes não se esvazia, que vai se enchendo de filhos, de netos, né? Mas é importante pensar nessas alterações que as famílias vêm desenvolvendo, ok? Então, se vocês quiserem se debruçar mais sobre esse tema, fica aí as dicas desses trabalhos, né, dessas pesquisas, que vocês podem se debruçar, ok? Então, vamos pensar aí, tentem pensar mais sobre essa questão da geração canguru, reflitam sobre isso, é algo que vocês vivem, vocês se consideram como jovens canguru ou como jovens bumerangue, como é que isso influencia na vida de vocês, por exemplo, né? Como é que isso influencia na relação entre pais e filhos? Vamos tentar refletir sobre isso. Às vezes, a partir das nossas próprias experiências, ajuda muito a construir essa percepção. E aí, lendo essas pesquisas, lendo esses estudos, ajuda a entender essas novas configurações familiares. Que é para quando a gente for trabalhar com famílias, a gente ter aí um panorama das diferenças que vão constituindo as novas famílias brasileiras. Então, a gente fica por aqui e até a próxima.